guerra espiritual, o conflito no mundo invisível. Hoje, dia 4, nós vamos falar sobre estruturas espirituais, acessos invisíveis e o que sustenta os cenários. Sabemos que nem tudo o que acontece na vida começa no momento em que aparece. E essa é uma das quebras de entendimento dentro da guerra espiritual, qual nós vamos hoje entender mais sobre isso. Porque a maioria das pessoas, elas interpretam a vida a partir do que vê. A partir do que vê, isso mesmo. Mas o mundo espiritual não começa no visível, ele começa a se manifestar nele. Existe um processo que já estava em andamento antes de se tornarem perceptíveis. Existem construções que você não vê, que foram sendo sustentadas ao longo do tempo. E quando finalmente aparecem, são interpretadas como algo repentino, quando na verdade são apenas ali o resultado de acessos que nunca foram fechados. E é isso que esse dia não trata de ataque, mas trata-se de acessos. Porque enquanto alguém estiver focado apenas em combater o que parece ou o que aparece, vai continuar ignorando o que sustenta o aparecimento daquilo. A guerra espiritual, ela não começa quando algo se levanta. Ela começa quando algo encontra espaço para permanecer. E é isso que precisa ser entendido com profundidade. Existem portas espirituais que elas não são simbólicas, tá? Quando a palavra declara em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, ela não está construindo aqui uma figura de linguagem emocional. Ela está estabelecendo aqui um princípio espiritual. Porque o objetivo, existe um lugar. E esse lugar aqui não é físico, não é geográfico, não é visível. Você não vê, mas é absolutamente real. E o mundo espiritual, o lugar aqui significa o quê? Espaço de atuação, significa acesso concedido, significa um ponto de sustentação onde algo pode operar de forma contínua. Isso muda completamente a forma de como enxergar a guerra espiritual. Por quê? Porque ela revela que o problema não é apenas a existência de forças contrárias, mas a possibilidade de elas encontrarem ambientes para permanecer. Isso se conecta diretamente com João 14:30, quando Jesus declara: o príncipe deste mundo vem e nada tem em mim. Ele não disse que o inimigo não viria, de forma nenhuma. Ele deixou claro que a aproximação pode acontecer, mas estabeleceu um limite absoluto, ausência de acesso. Isso aqui é profundo, gente, porque mostra que a questão central nunca foi impedir a aproximação, mas impedir a permanência. Jesus estava mostrando que não existe atuação onde não há vínculo. Não existe sustentação onde não há brecha. Não existe continuidade onde não há espaços. E isso confronta diretamente a forma como muitos vivem, porque há uma tentativa constante de repreender aquilo que se manifesta, mas pouca atenção ao que está sendo mantido eternamente. O mundo espiritual, ele funciona por acessos contínuos. E uma porta aberta, ela não precisa de ataques repetidos, porque ela já libera o fluxo. Isso aqui significa que nem todo problema que aparece é algo novo. Muitas vezes é apenas algo que nunca foi encerrado. E é por isso que não foi encerrado, certo? Então, por que não foi discernido? Porque foi normalizado, né? Porque foi racionalizado, ou até foi visto, mas não foi tratado. Prazer, meu nome é Georgia, sou psicanalista clínica e também sou terapeuta cristã. E aqui nasce uma chave extremamente forte, a guerra espiritual.
onde aqui a pastora entra. Não é apenas impedir entradas aqui, tá? É identificar as permanências, porque aquilo que entra só continua se houver espaços. Aquilo que continua revela que existe algo aberto, sustentando aquilo. Tem gente lutando contra sintomas há anos, mas nunca fechou a origem. Tem gente enfrentando ciclos repetitivos, mas nunca tratou os acessos que mantêm os ciclos ativos. Isso aqui gera desgaste, porque luta contra os efeitos sem fechar as causas. Cria um cansaço espiritual constante, e é por isso que muitos não avançam. Não por falta de Deus, mas por falta de discernimento sobre aquilo que continua aberto dentro deles. E essa legalidade, ela não é só autorização, ela é sustentação. Quando se fala de legalidade espiritual, muitos entendem apenas como algo que permite o início de uma atuação. Mas isso é superficial diante do que a Escritura revela. Legalidade não é apenas autorização, é algo que entra e é sustentação para algo que permanece. E isso fica evidente novamente em João 14:30, quando Jesus afirma que o inimigo nada tem nele. Isso não aponta aqui a ausência de tentativas, aponta a ausência de vínculo. O inimigo pode até aproximar, mas ele não encontra base. Ele não vai encontrar apoio, ele não vai encontrar continuidade. Isso revela que sem legalidade não há permanência. E sem permanência não há ciclo. Foi explicado um pouquinho sobre legalidade lá entre o 2 e o 3, se não me falhe a memória. Então, quando algo permanece por muito tempo, na vida de alguém, corrigindo aqui, precisa ser interpretado como maturidade. Não porque se trata apenas de intensidade, de oração, de ausência dela, né? Que as pessoas falam, não está orando, não está fazendo isso. E muitas vezes aquilo que permanece é porque existe algo sustentando. Aquilo que internamente está sustentado, isso que precisa ser entendido de forma, tá, gente? Simples e direta. Aquilo que só entra, só continua se tiver como se apoiar. Se não houver sustentação, aquilo perde a força e se desfaz. Mas se houver coerência interna com aquilo, mesmo inconscientemente, você vai continuar ativo. E é aqui que muitos entram em ciclos cansativos, porque oram, tem alívio momentâneo, mas depois de tudo retorna. Não porque Deus não respondeu, mas porque o acesso não foi fechado. Isso aqui revela uma verdade profunda. O mundo espiritual não responde apenas ao que é declarado, responde ao que é sustentado. Não adianta eu confrontar algo externamente, enquanto internamente se mantém aquilo que dá base para aquilo que continuar. Vamos lá. Isso aqui, vamos lá. Envolve pensamentos, emoções, decisões e padrões de vida. A legalidade, então, deixa de ser apenas um conceito sobre começo e passa a ser entendimento. Sobre continuidade aqui, o problema aqui não é apenas o que começou errado, gente, mas é o que continua sendo mantido. Se eu mantenho alguma brecha, isso aqui não é tratado, a pessoa continua lutando contra essas manifestações. Sem perceber, ela vai sustentando a estrutura, como se ela gerasse ali essas manifestações como uma proteção. Por isso que a legalidade aqui não é apenas o problema, é o sustentador do problema, entende? Não são só os pecados, são os padrões. Existe um erro muito comum entre a vida espiritual que é reduzir as portas espirituais e erros pontuais, como se tudo se resolvesse apenas com arrependimento de eventos isolados. Mas a Escritura mostra que o problema não são apenas os atos, são padrões. Provérbios 6:2 revela que o homem pode ser enlaçado pelas palavras da própria boca, mostrando que a repetição gera
estrutura. Romanos 12:2 fala sobre a renovação da mente, indicando a transformação que é pontual aqui e contínua. Eu gosto sempre de citar os mesmos versículos e capítulos, porque eles trazem uma leve, tá? Uma leve estrutura para que eu possa permanecer com a porta do meu coração aberta e escutar melhor a voz do Senhor. Porque portas que são abertas de erro, se eu especificar as causas, eu crio um padrão ali, certo? Mas se eu não nomear as minhas dores ou sustentar ao longo do tempo, eu posso me perder. Então, uma pessoa que vive constantemente com medo, ela não abriu uma porta apenas em um momento. Ela já estava mantendo esse acesso através de um padrão emocional contínuo, né? Então, uma pessoa que vive em pensamentos de acusações, ela não caiu uma vez. Ela está sustentando uma estrutura interna que permite esse tipo de atuação. Uma pessoa que vive em instabilidade, não tem uma estabilidade, né? Um evento isolado, ela cria um padrão que se repete. E esse padrão vai se fortalecendo. O mundo espiritual ele responde mais à constância do que ao evento. Isso aqui é muito sério, porque mostra que as pessoas, elas não permanecem presas apenas pelo que fizeram, mas pelo que elas continuam sustentando. Isso aqui não é condenação, tá? Nem julgamento, é consciência. Porque enquanto alguém trata tudo como erro pontual, nunca vai romper ciclos profundos. Mas enquanto eu entender que existem padrões que começam a tratar, eu começo a tratar a raiz, não apenas o sintoma, isso aqui muda completamente. Eu vou entender, eu vou parar de ficar pulando, sabe? Para ali, para cá. Eu tenho que ter constância, permanência. Reagir em momentos. Observar o que está sendo construído continuamente dentro de você. Portas espirituais não são abertas apenas por falhas, são mantidas por constância. Enquanto houver constância desalinhada, haverá continuidade de acesso. Existem portas de Deus e portas contrárias. Para fechar esse entendimento, é necessário equilibrar a visão. O que eu vou equilibrar aqui? Que nem toda porta é negativa. Nem todo acesso é algo que precisa ser fechado. Apocalipse 3:8 revela que Deus mantém, também abre portas. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Em 1 Coríntios 16:9, Paulo fala de uma porta grande, eficaz, que abriu, mostrando que existem acessos de avanços e crescimentos e propósito. Mas aí, no mesmo texto, ele menciona que há muitos adversários, indicando aqui que portas de Deus não eliminam oposições, apenas estabelecem a direção. Aí eu entendo que o discernimento precisa ser completo, porque não basta eu identificar que algo está aberto. É necessário eu entender a origem, o efeito, para que eu possa ter esse acesso. Portas de Deus, elas geram alinhamento e trazem clareza e conduzem ao crescimento. Ainda que com desafios, as portas contrárias, elas geram desgastes contínuos, confusões, ciclos repetitivos, ausências de avanço, né? Tem pessoas que elas não conseguem ter constância e permanência. Elas não conseguem. Aí é um caso emocional brusco, onde ela precisa resolver as raízes, né? Mas para isso ela precisa reconhecer, dar nome às suas dores. Porque enquanto ela não reconhece, aí ela fica nesses pontos repetitivos. Mas o ponto mais forte aqui não está apenas na existência dessas portas, está na permanência delas. Porque a vida não é definida pelas portas que se abrem, mas pelas que permanecem abertas. E é aqui que muitos se perdem, porque pedem a Deus novas portas, mas não fecham os acessos antigos que continuam ali drenando a vida. Isso que gera um cenário onde há avanço em uma área e perda em outra, onde há crescimento parcial, mas nunca estabilidade completa. Maturidade espiritual não é apenas
saber pedir abertura, é saber discernir a permanência e entender o que precisa ser mantido e o que precisa ser encerrado. Porque no final, o cenário da vida não é formado apenas pelo que começou hoje, mas pelo que vem sendo sustentado ao longo do tempo. E quando isso é compreendido, a pessoa deixa de viver reagindo ao que aparece e passa a tratar o que sustenta. E quando o que sustenta é tratado, o que aparece começa a perder a força. Então a guerra espiritual ela não começa no ataque, ela começa no acesso. Não é o que entrou hoje, é o que define a sua vida, é o que continua tendo espaço. Enquanto o acesso permanece, o ciclo se repete. Enquanto você não corrige, enquanto você não nomeia essa dor, esse ciclo maldito repetitivo, aí você vai continuar repetindo. Então, quando esses acessos eles são fechados, aquilo que parecia constante começa a perder a força. E é nesse ponto que tudo muda, porque a pessoa deixa de lutar contra tudo e passa a agir com precisão espiritual. Ela não tenta resolver o que ela vê sem tocar, né? Ela não tenta resolver o visível sem tocar. O invisível que ela não vê, ela não reage sem discernir. Ela não insiste em combater os efeitos sem tratar causas. E quando esse nível de entendimento se estabelece, a vida espiritual deixa de ser um campo de desgaste e passa a ser um campo de posicionamento bem consciente. Porque quem entende o acesso não vive mais tentando vencer tudo, gente. Vive fechando exatamente o que sustenta o problema. E quando isso é feito, o cenário muda, não por esforço, mas por alinhamento. Existem portas de Deus e portas contrárias, certo? Quando a gente fala dessas portas espirituais, um dos maiores erros é tratar tudo como se fosse negativo, como se toda abertura aqui fosse um problema, como se na verdade a própria escritura revela que Deus também opera por portas. Em Apocalipse 3:8 está escrito: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, né? Como foi dito lá no início. Então, não depende da circunstância, não depende da aprovação humana, não depende do ser interrompido por oposições. Isso aqui já estabelece um princípio espiritual muito importante. Nem toda porta precisa ser fechada, algumas precisam ser reconhecidas, atravessadas. Em 1 Coríntios 16:9, o apóstolo Paulo diz: porque uma porta grande e eficaz me abriu. E muitos adversários revelaram algo contra. Gente, na verdade, muitas vezes a oposição ela não invalida a porta. Ela apenas revela o peso do que está sendo acessado. E aqui começa a entrar o discernimento que sustenta a maturidade espiritual. Porque não basta identificar o que está sendo aberto. É necessário entender a natureza daquilo que está aberto. Portas de Deus conduzem ao alinhamento. Ainda que exijam um crescimento, elas podem até gerar desconforto. Podem até exigir renúncias, podem até confrontar estruturas internas, mas produzem avanço real. Produzem clareza, produzem amadurecimento e mantêm a coerência com o propósito de Deus. Já as portas contrárias, elas não se apresentam necessariamente como algo escancaradamente. Às vezes elas se apresentam como caminhos aparentemente neutros, decisões aparentemente comuns, ambientes aparentemente aceitáveis, mas ao longo do tempo começam a produzir desgastes, confusões, repetições de ciclos e perdas de direção. E é exatamente aqui que muitos se perdem, porque não discernem pelo início, deveriam discernir pelo efeito, né? Quando a gente não discerne o que Deus tem na nossa vida, a gente não para. A gente quer estar usufruindo do fruto que Deus nos entrega, mas não quer plantar a semente que tem no próprio fruto que você está desfrutando. E o que eu entendo na vida é que tudo que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado aqui. Mesmo não nas palavras que eu aprendi, mas
através da palavra de Deus. Nem toda porta errada, ela parece errada. Quando se abre, né, toda porta contrária, ela revela a natureza daquilo que sustenta ao longo do tempo, né? Vamos lá. Eu tô com uma amiga, até eu conversei com ela agora há pouco, né? Ela vai dar esse testemunho logo, logo. Ela teve honra no ministério e o sonho dela era ser pastora, né? Aí ela foi, eles ficaram enganando ela durante anos. E eu havia dito a ela desde o primeiro ano: fulana, esse lugar não é para você. Toma cuidado. Aí ela construiu a igreja, arrumou toda a igreja. E esse lugar não é para você, toma cuidado. 3 anos se passaram. A igreja encheu, lotou. Ela arrumou toda a igreja. Depois disso tudo, o que fizeram? Não precisamos mais de você, pastora. Fique em paz, vai descansar. Tchau. Isso nos revela um ponto extremamente importante. Portas não definem apenas acesso, elas definem o fluxo, porque quando a porta ela se abre, não é apenas você que entra em um ambiente. Aquele ambiente também passa a ter acesso a você. Isso aqui é profundo, porque mostra que toda porta estabelece troca. Quando é uma porta de Deus, essa troca gera crescimento, fortalecimento, direção e vida. Mas quando ela não é uma porta contrária, essa troca gera o quê? Desgaste, confusão, enfraquecimento e desvio. E isso não acontece de forma instantânea, isso aqui acontece de forma progressiva e silenciosa. E muitas vezes é imperceptível no início, tá? Por isso que o problema aqui não está apenas em abrir a porta, está em permanecer nela sem discernimento. E muitos falam assim: pastor, eu não estou preparada, eu estou preparada e tudo, já tá bom e tal. Aí eu observo, eu vejo, falei: Senhor, glória a Deus, Senhor, meu Deus. A gente, como profissional na área psicanalítica hoje, eu posso falar assim com veemência, assim, até com os meus mentores mesmo, eles riem até e falam: como que pode, né? Eu vou, inclusive, mentorear uns cursos lá na frente para algumas pessoas, alguns professores. E eu vou dizer para vocês uma coisa: Deus, ele não nos levantou para a gente achar que a gente é pequeno. Mas se a gente não estiver pronto para tudo isso que está sendo construído, não vai adiantar, eu não vou conseguir sustentar. O ponto que precisa ser entendido com clareza é que portas, elas não permanecem abertas apenas porque elas foram abertas um dia. Elas permanecem abertas porque são sustentadas. E aí essa minha amiga, ela veio com depressão para eu cuidar dela, eu cuidei dela. Ela se levantou. Depois que ela se levantou, ela foi fazer teologia. Aí vieram de novo os irmãos abençoados. Teve um escândalo nessa igreja. E aí vieram de novo os irmãos abençoadinhos. Um escândalo horrível nessa igreja. E aí vieram os irmãos abençoadinhos. Pedi para ela voltar. Aí eu falei assim: e aí, tu vai voltar? É porque meus filhos estão lá. Eu falei: então volta. Ela voltou, ficou mais 1 ano lá. 1 ano de atraso na vida dela. Sentimental, familiar. A casa dela, ela tem 3 filhos. A casa dela virou uma bagunça completamente. Um dos filhos virou usuário. Não só ingeria, mas também vendia. A filha estava vendendo o corpo. Gente, virou uma bagunça completamente. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Aí eu entrei com a tenda com ela. Ela desempregada. O primeiro ministério aqui
Não é o que está lá fora, é o que está dentro da sua casa. Ah, mas Jesus disse que quando eu fizesse a obra, ele ia cuidar da minha casa. Ele disse sim. Mas quando Paulo ele falou que quando você tem a opção de não casar e você tem a opção de casar, a sua primeira família é a que está dentro da sua casa. É a que está na sua casa. Mas quando eles já conheceram Jesus e não querem Jesus, aí é com ele, aí é com eles. Mas a sua casa, você é líder. Eu vou ser líder lá fora e não vou ser líder na minha casa? Aqui em casa é ministração e oração. E quem entrar aqui dentro de casa, eu vou mandar até um quadrinho aqui. Eu vou mandar aqui um quadrinho. Eu vou deixar aqui nas mensagens do dia para vocês o quadrinho. Quem entra na minha casa sabe como que é. Somos alegres, perdoamos, rimos, brincamos, às vezes discutimos, mas no final nós entendemos. Então, gente, aí eu falei para ela, eu falei assim, amada, aí agora, o que você vai fazer? Não sei, a minha vida tá assim, não tô querendo nem viver. Ela caiu em depressão. Aí lá se vai eu ajudar ela de novo. Fui ajudar ela. Ela se levantou de novo. Pediu para sair desse local. Tá em outro local. Ela nunca foi ungida e nunca foi reconhecida pelo outro local. Mas as pessoas que estavam com ela há anos, foram junto com ela. E hoje ela tá bem. Tá bem, abriu um trabalho, tá fazendo a obra, tá ajudando pessoas de rua. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? E vai até viajar para fora do Brasil. Portas abertas que não são sustentadas, só são permitidas. Você não tem condições de segurar. E olha que ela é uma mulher de Deus, tá, pessoal? Uma mulher de oração. Mas como que isso aconteceu? Deus não respondeu para ela? Não. Deus falou para ela. Deus me usou, mas ela não acreditou. Vai fazer o quê, né? Não deu crédito ao profeta. Não é a questão do profeta, é a profecia. Não julgue o profeta. Tem pessoas que estão pagando preço na saúde, na vida espiritual, na vida familiar, porque toca em profeta. Tocou em profeta, você vai pagar o preço. Esteja preparado para isso. Esteja preparada para isso. Porque Deus não pega leve quando você toca nos filhos dele. Isso é sério. O que mais está havendo hoje, problemas dentro de igrejas, é questão de profecias. A maior profecia é da palavra. Pare de falar, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou. Mas quando ele mandar mesmo, não é pela tua emoção, não é pelo que você disse, eu fiz, aconteceu, não. Fale com temor, com respeito a Deus, porque o Espírito Santo não está para brincadeira, não. A hora que ele meter fogo, vai ser muito, porque Deus é justiça, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. As pessoas estão perdendo o temor a Deus, estão fazendo a brincadeira de Deus mandou dizer. Essa brincadeira, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Deus mandou, Deus mandou. Quando o Senhor, pela misericórdia, ele me usa em revelação, eu sou instrumento do Espírito Santo de Deus. Eu tenho muito temor em falar. Eu tenho muito temor. Mas aí tem a questão. Eu vou dar uma aula sobre isso, tá? Ainda para muitas pessoas. Por que a pastora falou e não aconteceu? Porque você não sustentou o que Deus mandou você fazer. Você não sustentou permanência. Você ficou pulando de um galho para o outro. Por que a pastora profetizou e não aconteceu? Não foi a pastora, foi a profecia. A profecia não vem dela, vem de Deus. E foi Deus que mandou ela falar. Então, sustente, alinhe-se com Deus. Aí é você e ele, pastor, não tem nada a ver. É você e a profecia. Você está entendendo? Aí a coisa muda de figura. Vamos aqui, Deus, vamos conversar. Deus realiza os sonhos da minha vida com muita luta. Eu passei uma Páscoa de joelhos. Eu nunca vou esquecer isso. E não foi com raiva, não foi ressentido, não foi. Foi triste. Triste mesmo, porque as pessoas, elas são muito hipócritas. As pessoas são muito difíceis. E guerras espirituais, elas são mantidas
dentro de padrões, porque muitas vezes a gente não corta laços, a gente não corta por causa do sentimento, por causa das emoções. Tem que parar com isso. Parar com isso. Eu aprendi muito, sabe? Aprendi muito. Eu fiquei com 3 dias de dor de cabeça. Eu pensei que fosse morrer. Eu pensei que fosse morrer. Eu falei, Senhor. E aí, no 4º dia, veio a pastora Lunani. Pastora Lunani, um beijo para você, se você estiver ouvindo esse vídeo, minha querida. Ela orou e falou assim, eu nunca tinha visto a pastora Lunani na vida. Nós nos tornamos amigas desde o primeiro dia. E aí, ela orou, o Senhor abriu o céu. E o Senhor me visitou pela manhã. Assim como ele visitou a Lázaro. É engraçado, né? A minha mentalidade estava dentro de uma escassez. Eu abri os armários e eu dizia, Senhor, é isso aqui? Eu sou tua filha? Na realidade, eu abri os armários da minha mentalidade e não via nada acontecer. Porque quando Deus, ele permite uma situação, é porque ele já cortou dali. Ele já encerrou, não adianta você persistir. Né? Então, mas também existe a questão também da imprudência, da desorganização. Envolve muita coisa. O meu caso não era desorganização e nem imprudência. Era um ensinamento que o Senhor queria me dar ali naquele momento. Onde ele desceu sobre a minha vida, ali os 3 mantos de José. O manto da rejeição, o manto da tentação e o manto da humilhação. Já chegando na humilhação aqui, né? E aí eu falei, Senhor, os 3 mantos, né? As 3 túnicas. E ali eu aprendi. Entrei numa guerra espiritual, só eu e Deus, onde eu vi ali o inimigo tentar tirar do meu cérebro a minha consciência, tentar mexer na minha cabeça. E eu estava muito ruim. Para algumas pessoas que me falavam comigo, às vezes eu não tinha nem mentalidade para responder ninguém. Então, quando as portas contrárias elas se abrirem, não deixa ela permanecer. Portas contrárias, na hora você sente que são contrárias. Então essa minha amiga hoje está bem. Ela está bem, está em paz. E está fazendo parte da tenda, né? Graças a Deus. É uma menina maravilhosa. Ela é tão nova, é tão fortalecida em Deus. Os filhos hoje estão na casa do Senhor. E eu brigo mesmo com eles. Brigo mesmo. Olha, fulano, é assim, assim, assim. Brigo. São 3 filhos lindos que ela tem. Todos adolescentes, né? Já estão fazendo faculdade, estão bem. Então, queridos, Deus exige permanência e alinhamento para continuar gerando frutos. Enquanto uma porta contrária exige apenas a manutenção, desalinhamento para continuar ativa, isso aqui explica porque que muitas pessoas até acessam coisas de Deus, mas não permanecem nelas, enquanto permanecem presas a ciclos que não conseguem romper. Ela não rompia, ela não conseguia romper, não conseguia deixar aquele pessoal lá. Mas, na realidade, aquelas pessoas estavam fazendo ela passar a necessidade. Aquelas pessoas ajudavam por um lado, mas falavam mal dela pelas costas. E era uma coisa assim meio louca. Eu tenho um caso também parecido com uma grande amiga minha. É muito parecido com esse caso. Mas é mais profundo do que eu imaginava, porque envolve pessoas da mídia. Então, gente, Deus não abriu porque não houve sustentação do que ele abriu. Se há portas fechadas na tua vida. E se você está dentro dessa sustentação do que deveria ter sido fechado, e aqui entra uma das chaves mais fortes. A vida aqui não é definida pelas portas que se abrem, mas pelas que permanecem abertas. Porque uma porta aberta por Deus pode existir. Mas se houver outras portas contrárias sendo mantidas, o fluxo se divide. Aí onde cria aquela, será? Será se essa pastora mesmo é de Deus? E será? O avanço ele se enfraquece. E o cenário se torna o quê? Estável.
não vai crescer, vai ficar no mesmo vácuo. Por quê? Pode até sentir Deus, pode até ter a presença de Deus, mas não avança. Por quê? Porque enfraquece. É instável, não permanece. Tem gente pedindo direção, mas está dentro de ambientes que confundem essa direção. Tem gente pedindo avanço, mas mantém acessos que drenam esse avanço. Tem gente querendo viver algo novo, mas não encerrou aquilo que sustenta o velho. Isso aqui gera uma vida espiritual fragmentada, onde há expectativas ou até há experiências com Deus, mas não há estabilidade. Por isso a maturidade espiritual ela não é apenas saber identificar portas abertas, ela é saber discernir quais devem ser atravessadas. Quais são as portas que eu devo atravessar? Quais as que precisam ser fechadas? Quando eu venho entender isso, eu entendo que nem toda oportunidade é direção, nem todo acesso é permissão divina, nem toda abertura aqui é avanço. Isso aqui exige aqui um nível de percepção que vai além do invisível, gente. Vai além do que eu vejo, porque muitas portas não são percebidas como espirituais, mas são decisões que eu preciso tomar para a minha vida, pensamentos, padrões, que vão se tornando acesso ao longo do tempo. E quando esse entendimento ele estabelece, algo muda completamente a minha história. Para eu poder, para eu parar de viver reagindo ao que entra, eu preciso governar o que permanece. Porque se eu não permanecer, o negócio vai ficar feio. Então eu não posso mais viver tentando resolver tudo depois. Eu preciso resolver agora. Eu tenho que discernir antes de sustentar, para que eu não possa mover pelo que eu acho, pelo que eu observo. Aquilo que produz ao longo do tempo pode gerar para mim uma enorme, imensa constância. Mas se eu não tiver essa permanência, não adianta eu ir lá todo dia, marcar o ponto, se eu não tiver ali aquele sentido de permanecer. Eu tenho a constância, mas eu não tenho a permanência. Né? Então, a qualquer momento eu posso não ir. E aí, as aberturas e fechamentos ficam desordenados. E passa a ser um ambiente de acessos consciente. Quando eu faço algo consciente, tudo converge para a verdade central. Aqui não é a quantidade de portas, né? Vamos lá. Eu tive um colega de a época a gente fez curso de teologia, já tem muito tempo, gente, muito tempo. O curso que eu fazia na época não era essa faculdade que o pessoal faz hoje não, viu? Era um cursinho básico mesmo. Era que nem antigamente existia, quando você terminava o segundo grau, sabe? Você fazia ali, você tinha já aquela formatura, né? E é interessante trazer isso aqui. Eu lembro que ele pegou uma igreja, porque o pai dele queria que ele tomasse conta de uma igreja. Ele era muito meu amigo. A gente orava muito junto, ele e a noiva dele. E ele era muito jovem. Ele tinha acabado de sair do mundo, né? Ele ainda estava conhecendo Jesus. Ele nasceu no evangelho, mas se afastou e viveu com outra pessoa do mesmo sexo. E aí, quando eu conheci ele, comecei a falar de Jesus. E ele fazia o curso porque o pai exigia que ele fizesse, né? E só eu sabia que ele se relacionava com pessoa do mesmo sexo. E ali, o pai fez ele fazer a faculdade de teologia. Não era faculdade, era um curso que a gente fazia, gente, um curso básico. Ele fez ele fazer esse curso. Depois que ele fez esse curso, a gente fez junto. Aí a gente orava. Aí ele falou pra mim, falou assim, eu vou ter que casar. Eu falei, sério, é isso que você quer? Aí ele, como que é isso que eu quero? Eu não tenho saída. Ou eu caso ou meu pai me atrocida, me mata. Aí eu falei pra ele, eu não posso falar isso aqui no YouTube. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, Deus, ele tem o melhor pros seus filhos.
eu sou de acordo com o que a palavra declara. Existem leis que normalizam essa situação, mas não, o que a gente está falando aqui não é de lei. A gente está falando da intimidade sua com Deus. E isso é relacionamento íntimo com Deus. Não é você e fulano, não é eu e você, não é você e seu pai, é você e Deus. Aí o pai dele colocou ele na igreja antes dele casar. Ele caiu. E aí ele teve um grande problema dentro dessa igreja. Ele não estava preparado. E aí ele foi e me ligou. Na época não tinha celular, só tinha telefone normal, fixo, né? Ele, amigo, eu preciso muito de você. Ele trabalhava na época na Infraero. E aí eu corri, fui lá conversar com ele. A gente tomava café junto. A gente orava junto todos os dias, numa salinha de oração que tinha, né? E foi muito bom. Até que, orando muito junto, ele tendo constância e essa permanência, se abriram muitas portas para ele, inclusive portas em Boston. Hoje, ele e a esposa coordenam uma igreja em Boston, porque ele estava preparado para coordenar. E a igreja, por incrível que pareça, não é a do pai, é de outra pessoa. Ele não honrou o pai porque o pai estava querendo empurrar ele de qualquer forma uma religião. Não se empurra religião em quem não está pronto. Ah, quando é que eu vou ficar pronto se Jesus voltar agora? Aí é diferente. Eu aceitar o nome de Jesus, me preparar para ser o filho de Deus, para conhecer essa paternidade celestial, é diferente. Agora, eu pegar e reassumir uma igreja, assumir uma responsabilidade. São vidas que estão na minha responsabilidade. Isso é muito sério, gente. As pessoas precisam vigiar mais. Aí é criada uma guerra espiritual imensa nesse ciclo, não só nessa família. E aí a pessoa ela não tem maturidade para entender, né? A quantidade de portas que definem a vida de alguém é a qualidade das portas que permanecem abertas. Porque não são essas portas que determinam o fluxo contínuo, que sustentam o cenário. E quando as portas certas permanecem, as abertas e as erradas são fechadas. O que antes era confusão começa a se alinhar. O que era desgaste começa a cessar. E o que era instável começa a se firmar. E hoje, ele e o pai fazem parte dessa igreja. Estão em Boston. Adiantou? Não adiantou, gente. O mundo espiritual não responde apenas ao que começa, ele responde ao que continua. No dia 1º, a gente falou aqui sobre os olhos que foram abertos, certo? A gente criou um entendimento. E a gente sabe que o mundo invisível ativo, que não é simbólico, mas ele não é distante e não é opcional, mas ele é real, organizado e constante no movimento. No dia 2, nós aprendemos o quê? Como se viu esse mundo, como se entendeu a posição dele e o que não se luta para conquistar a autoridade, né? E a gente entende o quê? Se eu vivo a partir de uma autoridade já estabelecida em Cristo, para mim basta, gente. Né? E no dia 3, que foi ontem, houve aqui um avanço ainda maior. Tá muito bom o dia 3, todos. Por quê? Porque não bastava eu ver, bastava eu estar me posicionando. E era necessário discernir que está acontecendo no caminho. Entender que existem existências e resistências, né? Existem as resistências internas e as externas, interferências no percurso, de forma que interpretar isso define se alguém continua ou para. E hoje, dia 4, tudo isso se aprofunda.
em um nível ainda mais estrutural, porque não se trata mais apenas de eu ver, se posicionar ou eu discernir, mas de eu entender, eu sustentar os cenários que se repetem. Então, esse dia 4 nos ensinou que sobre ataques, sobre o acesso, ele não revela apenas algo que pode acontecer, mas ele revelou aqui nessa ministração porque que continua acontecendo. Algo que eu não tratei apenas, mas apenas em manifestações de bloqueios, situações, e se torna uma guerra que você não tem estruturas que você vê, mas criam estruturas invisíveis que permanecem ativas, porque elas encontram espaço para permanecer. Isso aqui muda completamente a forma de viver, porque enquanto alguém pensa que está lidando com eventos isolados, continua reagindo de forma pontual. Mas quando eu entendo que existem acesso sustentado, isso começa a ser tratado na raiz. A grande chave desse dia 4 é que guerra espiritual não se sustenta por intensidade momentânea. Não é o que você faz ou fez que define tudo. É o que você mantém ao longo do tempo. Não é apenas o que entrou, é o que continua tendo espaço. Isso aqui traz níveis de responsabilidades espirituais muito profundo, porque deixa de ser uma luta contra o externo e passa a ser uma consciência sobre o interno, sobre aquilo que está sendo mantido. E aqui, nesse entendimento, a guerra muda de lugar. Ela deixa de ser uma reação constante. E aí vem a gestão. A pessoa para de tentar resolver tudo, depois ela que já aconteceu e começa a discernir o que não deveria continuar ativo. Ela para de viver apagando os incêndios, né? E começa ali a fechar portas que permitem esses acessos. Incêndios, eles acontecem. Isso aqui são aprendizados, porque o problema nunca foi o que se manifesta, foi sempre o que sustenta a manifestação. Então, hoje, dia 4, é sobre estabelecer uma verdade definitiva, de não é sobre o que é ataque, não define o cenário, é o acesso que eu sustento o cenário. Se eu não, é esse acesso. Se eu der acesso, gente, o inimigo entra. Não é o que tentou entrar que determina o resultado, que encontrou espaço para permanecer. Porque enquanto houver espaço, haverá continuidade do inimigo trabalhando. Mas quando o acesso ele é fechado, aquilo que parecia constante começa a perder a força. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Você viu no dia 1º, se posicionou, dia 2º, você discerniu, 3º, né? Você começou a ver realmente o que Deus está fazendo. E 4º, você passa a governar. Se você não governar, fica complicado. Aprenda a governar esses acessos. Deixar de viver de refém, de ciclos, é importante. É viver em alinhamento com Deus quando você deixa de viver. Não se vence a guerra apenas resistindo ao que vem. Você vence quando fecha o que sustenta aquilo que continua. Amém? Louvado seja Deus. E é extremamente revelador tudo isso aqui, tá, gente? Essa observação é sobre a vida de alguém que muitas vezes está protegido. Mas existe um tipo de proteção que não são vistas, mas é absolutamente real. A cerca espiritual, ela limita o alcance daquilo que tenta tocar a vida. E essa cerca espiritual não é emocional, não é simbólica, não é sensação. É uma realidade espiritual que estabelece até onde algo pode ou não ir. Isso aqui significa que nem tudo que você tentar alcançar, você vai conseguir. Porque existe um limite imposto por Deus. Ah, gente, quantas pessoas não entendem que essa cerca aqui não é automática no sentido de irresponsabilidade espiritual.
ela está ligada a alinhamento, a posicionamento. A vida diante de Deus não é sobre perfeição, é sobre coerência, porque a mesma escritura que revela cerca também mostra que existem momentos em que acessos são permitidos dentro de limites específicos, como o que aconteceu com o próprio Jó. Isso revela que a cerca não é a ausência total de confronto, mas é a limitação do alcance do confronto. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar. Eu sei que existe um tipo de governo e um Deus que estabelece até onde algo pode avançar. Isso aqui muda a forma de viver. Então, comece hoje a eliminar o que precisa. Defina os limites dessa guerra, porque ela não impede toda a tentativa, mas impede que a tentativa se torne destruição fora daquilo que Deus permite. Né? Isso aqui gera descanso espiritual, não um descanso de passividade, mas descanso de confiança, porque a pessoa entende que não está exposta de forma descontrolada, porque ela está governando acima de tudo, né? E Deus está ali dando discernimento. Gente, viva em constância. Vive em equilíbrio, abram, mas fechem. Maior chave do dia hoje para você, depois de tudo isso, construa um profundo com Deus. Né? A gente fala de portas, não é apenas de cercas, mas do princípio que governa tudo isso. O mundo espiritual não é definido apenas pelo movimento. E Deus, Ele continua, Ele quer que você entenda que tudo só pode acontecer se você permitir. Por isso que a pergunta deixa de ser, por que isso aconteceu? E passa a ser, o que está sustentando isso? Não é, por exemplo, será que eu pequei? Não, o que está sustentando isso? Porque enquanto alguém foca apenas no evento, continua reagindo nas... Né? Mas aí quando eu começo a olhar para a sustentação, eu começo a governar isso. Isso muda completamente a vida espiritual, porque tira a pessoa de ciclos de reações. Gente, isso é muito sério. As pessoas estão muito preocupadas em ir, voltar. A pessoa, se ela parar de lutar contra tudo e começar a agir com precisão, ela não vai tentar resolver cada manifestação isoladamente. Ela vai identificar o que está por trás e sustentando aquilo. Porque quando eu entendo que eu não posso viver cansada, eu vou estar apagando incêndios. Tem pessoas que vivem cansadas, porque elas fecham a fonte, mas elas alimentam o fogo. E é importante discernir tudo isso. Né? E entrar nesse profundo é entender que o que sustenta o cenário que você está vivendo é também os nossos olhos precisam ser abertos depois que a posição é entendida, depois que as resistências são discernidas. E a pergunta que deixa de ser o que está acontecendo comigo, né? E passa a ser o que está permitindo que isso continue acontecendo. Essa mudança de pergunta muda tudo. Não é ataque que mantém o cenário ativo, é o acesso que não foi fechado. Não é a instabilidade da oposição que define o tempo que você está aí, está lá, está cá. É a permanência de uma legalidade que continua aberta. E é exatamente por isso que muitas pessoas vivem anos enfrentando as mesmas coisas, orando contra as mesmas situações, declarando contra os mesmos problemas e nada muda. Não porque Deus não responde, mas porque aquilo que sustentou o problema nunca foi tratado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar nessa hora. Eu quero agradecer a Deus. A gente entende que quem quer mudança de cenário sem mudança de estrutura não tem resposta. Não tem alinhamento, não tem fechamento de acesso. Então, Deus não responde a você, aos desejos, né? Deus responde a alinhamento. Quando isso é entendido, tudo muda. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Você não vence a guerra apenas resistindo ao que vem de fora, tá bom? Você só vai vencer quando fechar definitivamente o que ainda permite que isso
permaneça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nessa hora me colocar diante da Tua presença com um entendimento aberto e espírito constante daquilo que o Senhor revelou neste dia. Eu reconheço que nem tudo que nós vivemos hoje foi apenas ataque, mas muitas coisas foram sustentadas por acessos que permaneceram abertos ao longo do tempo. E hoje nós não estamos aqui apenas para pedir livramentos, nós estamos aqui para alinhar a nossa vida com a Tua verdade. Fecha as portas que não deveriam mais estar abertas. Papai, nos dê a luz da Tua palavra, em Efésios 4:27, que diz para não dar lugar ao diabo. Nós tomamos posse dessa decisão espiritual que consciente que não oferece mais espaços, não permite mais continuidade e não sustenta mais aquilo que não vem de Ti. Eu reconheço que muitas vezes eu lutei contra efeitos sem tratar causas, reagi a o que parecia sem discernir o que sustentava. E hoje, Senhor, nós nos posicionamos diferentes, porque nós não viemos aqui contra o que vem de fora, mas contra tudo aquilo que ainda encontra espaço do processo que ainda, Senhor, é gerado na minha vida. Então, Senhor, assim como está escrito em João 14:30, que o príncipe deste mundo o príncipe deste mundo vem e nada tem em ti. E eu declaro que aquilo que não tem em ti também não terá em mim. Eu não ofereço mais acessos para aquilo que não está alinhado com o teu governo. Eu fecho agora toda a brecha aberta por pensamentos de desalinhamento, por palavras que não estavam em concordância com a tua verdade, por decisões tomadas fora do teu direcionamento e por padrões que foram mantidos sem discernir. Pai, hoje eu não carrego mais isso como continuidade, eu não sustento mais isso como ciclo. Eu encerro agora no mundo espiritual tudo aquilo que vinha sendo alimentado sem consciência. Senhor, me dá sensibilidade para perceber o que precisa ser fechado e me dá firmeza para não abrir aquilo que o Senhor já tratou e me dá maturidade para viver e sustentar acessos, Pai, para que eu possa ter posições em Ti. Eu rejeito a atuação que se alimentava em espaços abertos. Eu rejeito toda a continuidade que vinha de legalidades não tratadas. Eu declaro que a partir de hoje não há mais ambientes para a permanência do que não foi estabelecido por Deus. Senhor, alinha o meu interior, ajusta a minha mente conforme Romanos 12:2 e guarda os meus pensamentos conforme 2 Coríntios 10:5 e firma em mim uma vida coerente, contínua e estável. Espiritualmente, eu não quero mais viver reagindo. Eu quero viver alinhada e não quero mais viver apagando consequências. Eu quero viver fechando causas e declaro aquilo que não vem de Ti não terá mais permanência. E hoje, Senhor, eu fecho todo o acesso que não sustentava aquilo que não vem do Teu governo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Clica em gostei, curtir, compartilha com algum amigo, alguma amiga, porque Deus, Ele é fiel na tua vida. Fica com Deus. Compartilha, curta, comente. Gente, me segue no canal, tem muita coisa legal aqui. Fuça aí que você vai encontrar. Amém? Deus abençoe a todos. Lembrando aqui, a nossa roda terapêutica começa dia 10. As inscrições já estão abertas. Eu vou deixar um link nas redes sociais para entrarem em contato comigo. Será todas as segundas, quartas e sextas-feiras à noite, a partir das 19 horas. Círculo terapêutico. As 100 primeiras ganharão bônus. Vou estar aqui atendendo você. Nós vamos fazer essa roda terapêutica online. Nossa primeira vigília Ministério Tenda da Alma será dia 1º agora de maio. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que Deus faça resplandecer o vosso rosto sobre vocês e vos dê a paz. Amém, queridos? Hoje tem live no TikTok, às 20 horas. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Hoje é quinta-feira. Trazendo aqui que toda quinta-feira tem live. Às vezes não tem porque eu tô indisposta, alguma coisa aconteceu. Mas sempre que eu posso, a gente tem live. Um abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe e fui!